Olá, gente! Vamos agora, né, para nossa última aula sobre Roma, tá? Então, qualquer dúvida, me procurem, né? Falem comigo sobre o conteúdo, perguntem, tá bom, gente? Sempre vejam as aulas, né? Tudo feito para que vocês tenham pelo menos um contato com esse conteúdo, né? Façam as atividades, né? Façam a parte de vocês. A gente vai tentando também, enquanto professores, fazer a nossa, né? Vamos ficar em casa, mas também estudarmos, tá, galera? O ano letivo tá seguindo, não vamos brincar, não. Vamos estudar, né? Um conteúdo bem bacana. Então, vamos junto finalizar e encerrar esse grande conteúdo aí de Roma Antiga, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a crise do Império, como esse Império Romano, né, acabou entrando em decadência, rápido mesmo. Eu falei que ele era quase 500 anos e a gente vai passar ele aqui muito rápido. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que seguir aí em frente com o conteúdo. Então, vamos lá. Coloquei aqui essa charge, né, só pra gente compreender aqui um pouco do que a gente vai tratar, né? Cuidado, queda do Império Romano a 5 quilômetros, né? Então, o Império Romano, ele vai, de certa forma, até pegar muitos de surpresa, como é que uma coisa tão maravilhosa, tão grande, com tanta riqueza, vai cair, desabar a ladeira abaixo, né? Como tá até aqui na imagem, tá desabando ladeira abaixo, né? Realmente tem relação aí com, como eu falei na aula passada, eles vão criando seus próprios problemas. Dominar, uma hora não vai dar certo, tá bom? Então, eu coloquei aqui nesse slide um resumo de todo esse processo. O que acontece? Houve uma diminuição dos escravos. Lembra que eu falei para vocês sobre o TED? Deixa eu escrever aqui. Quando Roma tá bem, ela tá aumentando terras, escravos e dinheiro. Quando Roma está mal, ela tá diminuindo terras, né? Ela tá diminuindo terras, escravo e dinheiro. E o que a gente vai ver nesse processo de crise? O nome já diz, é crise, é uma instabilidade. E a primeira ponto que a gente vai ter é a diminuição dos escravos. Oxe, professora, por que esses escravos vão diminuir? Tá? Pelo simples fato de que eles não estão mais conquistando tantas terras. Lembra da paz romana? Que eles optaram, né? Os romanos optaram por primeiro organizar as suas terras, organizar aquilo que eles estavam lá, né? Vivendo, fiscalizar as fronteiras, fazer todo esse processo de organização do que eles tinham, em vez de estar toda hora conquistando. E os escravos, eles eram conquistados. Eram escravos que eram prisioneiros de guerra. Então, o que é que vai acontecer, né? Essa diminuição de escravo está aqui com esse processo aqui do ladinho na imagem. A expansão territorial, né, vai diminuir. Então, a expansão territorial, ela vai garantir os escravos, né? Só que Roma chega no seu limite, já não tem mais condições de expandir território, não tem um exército tão grande para conquistar ainda mais longe, né, do que é a capital romana. Então, não há mais expansão, não tem como ter mais escravos, né? Isso leva a uma diminuição dos escravos. Lembrando que os escravos, eles eram que faziam a maior parte do trabalho dentro de Roma. Então, vai diminuir a mão de obra. Se diminui a mão de obra, diminui aquilo que eles têm. Vai diminuir o comércio, vai diminuir a plantação, vai reduzir tudo que eles tinham enquanto de produção de riqueza. Todo esse processo também vai ser elencado aí por uma anarquia militar. O que é isso? Os militares, eles vão estar disputando o cargo de imperador. Eles não vão estar aceitando facilmente os imperadores que vão assumir os tronos, né? E aí eles vão brigar, para vocês terem ideia, dos quase 100, vamos colocar aqui 100 imperadores que tiveram, apenas 31 não foram assassinados. E quem é que assassinava? Os próprios militares, né? A sua própria, às vezes, guarda pessoal, que tinha uma intenção, né? Tinha alguém com a intenção de assumir o lugar daquele imperador. Então, isso levou a disputas internas. Então, os romanos estavam brigando entre si para assumir esse cargo de imperador. Enquanto isso, as fronteiras ficavam desprotegidas, os povos dominados ficavam sem ter, né, um exército efetivo. Ótimo. Outro ponto.
Um outro motivo que vai levar aí essa crise vai ser a perseguição aos cristãos. O imperador Otávio, ele governa durante o ano de nascimento de Jesus Cristo. O povo, né, de Jesus Cristo, os judeus, eles estavam sob o domínio, tá, dos romanos. Alguns viviam como escravos, mas a grande maioria estavam livres, né? Mas como eram de domínio romano, eles pagavam impostos altíssimos aos romanos. Ótimo. Jesus Cristo vai nascer nesse contexto. E aí, a grande maioria sabe dessa história, né? Jesus vai crescer, né? Vai se tornar um adulto, vai começar a anunciar coisas diferentes dos romanos. Que coisas seriam essas? Por exemplo, Jesus não vai falar que tem que adorar um imperador, mas não diz que não é para pagar imposto. Ele deixa muito claro, né? Dai a César o que é de César, ou seja, dai ao imperador o que é do imperador. Isso ele vai deixar claro. Mas ele vai falar de uma não violência, né? Pregar a paz. Jesus vai falar, né, de amor ao próximo. Amor ao próximo não é escravizar o próximo, não é matar o próximo, não é ser violento com o próximo. Muitas pessoas também vão entender, né, as falas de Jesus Cristo como dizendo que todos deveriam ter os mesmos direitos, o mesmo tratamento. E até alguns plebeus romanos vão começar, eita, esse discurso de Jesus Cristo é muito bacana. Então, os cristãos, eles vão começar a crescer, tá? Em números. E aí vai chegar o momento em que os romanos, né, a pedido dos judeus, deixando isso claro, os romanos é quem mata Jesus Cristo, tá? Crucificado, é uma morte romana. Mas quem pede esse né, julgamento de Jesus Cristo, essa punição de Jesus Cristo, quem solicita são os judeus. Então, diante disso, Jesus Cristo é crucificado, né, um inocente, mas é crucificado. E os romanos acreditavam que isso vai acabar com esse negócio de ser cristão. Pelo contrário, foi aí que o cristianismo ganhou força, foi aí que eles começaram a se organizar, foi aí que aumentou o número de adeptos, né, ao cristianismo. É aí que começa, né, a organização dos primeiros passos da Igreja Católica. E diante desse processo, os cristãos estão ganhando cada vez mais adeptos. E aí eles começam a ser perseguidos, eles começam a ser mortos, apedrejados vivos, crucificados. Tem um caso de Pedro, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tá? Pelos romanos, porque ele disse que não era digno de morrer como Jesus Cristo. Tem um exemplo de Paulo, né, que era um cidadão romano, ele era judeu, mas tinha o título de cidadão romano, e ele acabou, né, se convertendo ao cristianismo, vai anunciar também esse evangelho de Cristo e vai ser decapitado, e vários outros que foram colocados em arenas, né, nos lutas com gladiadores, foram colocados em arenas para diversão, né, do público romano, com leões, jacarés, enfim. Vários cristãos estavam sendo mortos, só que eles não paravam, eles continuavam, se reuniam escondidos, se reuniam até em tumbas, né, que eram às vezes subterrâneas, né, tumbas eram onde botavam os mortos, e eles se reuniam nesses lugares ossários, né, porque onde tinham os ossos já dos mortos, e faziam uma santa missa, mas mesmo assim estavam em cima todo o tempo os romanos tentando acabar com essa religião, já que os romanos tinham uma outra religião, pregavam uma religião de adoração do seu próprio imperador, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Diante dessa perspectiva, com o passar do tempo, os imperadores estão vendo que os cristãos já são um número bem, né, considerável. E aí vai chegar o caso do imperador Constantino, que ele vai perceber o quê? Que se ele se unisse com os cristãos, ele ia ganhar mais força. E assim ele vai fazer. Então, Constantino, ele vai acabar obrigando o seu exército a ser, né, aspergido água benta, a usar os símbolos, né, dos cristãos. E aí, a partir daí, o exército vai até ganhar algumas batalhas. Então, Constantino decretou o édito. Édito significa lei, tá? De Milão, que garantia liberdade de culto. Ah, eu quero ser politeísta dentro do Império Romano. Beleza, ó. Pode ser. Tem no trabalho. Pode ir, tá? Ah, mas eu quero acreditar em Jesus Cristo.
seja bem-vindo, também pode. Então, nenhum cristão, a partir de 313, né, poderia sofrer algum tipo de perseguição, tá? Com o passar do tempo, os cristãos, já que tinham liberdade, eles se multiplicaram, aumentaram. Muitos romanos passaram a ser cristãos. E aí foi decretado o Edito de Tessalônica, tá? Pelo imperador Teodósio, que é o cristianismo passou a ser a religião oficial. Então, o Império Romano agora é um império católico, né? Era a Igreja Católica que existia, né? A primeira igreja cristã. E, a partir daí, eles vão se unir em termos de interesse. A igreja vai ser protegida, né, pelo exército romano, e a igreja também, né, vai manifestar todo o seu apoio aos imperadores, né, passando até a Igreja Católica coroar os imperadores romanos. Nisso tudo, a gente vê um processo aí em que, depois de quase 300 anos de perseguição, os cristãos agora passam a ser a religião oficial dos romanos, tá? Esse processo também leva a uma certa instabilidade, né? Um dos motivos dessa crise, porque eles deixaram aquelas práticas extremamente violentas que eram permitidas, né, pela religião que eles tinham, politeístas, e passaram a assumir práticas mais voltadas para a paz, né, tranquilidade. A escravidão foi cada vez mais sendo reduzida, e eles foram trocando essa escravidão por trabalhadores livres, né, que recebiam pagamentos. Então, foram tendo muitas mudanças na estrutura da sociedade romana, tá? Mas nada disso impediu que houvesse invasões. Começaram as invasões bárbaras, que a gente vai ver até mais detalhes nas próximas aulas. Quem são os povos bárbaros? Eram povos que faziam fronteira com Roma. Então, vamos aqui, né? Roma. Aqui. Esse é o Império Romano. Os povos bárbaros estavam ao redor, né, dessas fronteiras. Até então, eles estavam de boa, não tinham sentido necessidade de adentrar no território romano. Mas, com o passar do tempo, as terras aqui, né, dos bárbaros, povos que estavam nessas fronteiras, que eram chamados de bárbaros pelos romanos, tá? O nome que eles davam para si eram germanos. Os romanos chamavam eles de bárbaros porque eles não falavam a língua romana, que é o latim. Eles não tinham uma cultura como a dos romanos. Então, é uma espécie até de preconceito em relação a esses povos. Então, esses povos estavam aqui nas fronteiras e começaram a perceber que Roma estava em crise, que seu exército não estava organizado. E começaram, então, a entrar dentro do território romano. Quando isso começou a acontecer, foi quando o imperador Teodósio decidiu dividir o Império Romano. Olhem só. As invasões, elas estavam acontecendo, em especial, nessa parte verde, que é o Império Romano do Ocidente, tá? Do território ocidental, porque foi dividido. Teodósio dividiu em 2 impérios, para melhor administrar, tá? Império Romano do Oriente, com a capital aqui em Constantinopla. Então, eles foram lá para o Oriente, levaram grande parte da riqueza, já que essa parte verde aqui, ó, estava sofrendo com as invasões desses povos bárbaros que eu acabei de falar. E essa parte aqui, verdinha, ficou conhecida como Império Romano do Ocidente. Aí, a capital em Roma. Então, os bárbaros começaram a vir dessas fronteiras, ó, dessas regiões, e cada vez mais adentravam no território, né, dos romanos. Os romanos já não tinham forças para acabar com esse processo invasivo, né? E eles acabaram em 476, chegando até Roma, incendiaram Roma, tiraram o último imperador romano, que é Rômulo Augusto. É o último imperador. Então, o primeiro rei romano era Rômulo e o último imperador também era Rômulo. Tudo isso vai decretar o fim do Império Romano e vai garantir o início de um novo período histórico. Tudo que a gente está vendo está dentro do período chamado Antiguidade. E a partir daí, com essa invasão dos povos bárbaros, com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? O do Oriente a gente vai ver em uma outra parte. A Idade Média vai começar. É um próximo período que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, cheios, né, de sobrenatural, tem algumas inovações, são algumas práticas bem diferentes do que existia aqui
né, nesse Império Romano, tá, galerinha? Então, estudem o conteúdo, né? Vejam, leiam o livro, né? As turmas que tem livro. E vamos lá, vamos seguindo aqui com nossos conteúdos, vamos estudando, tá? Até mais e não esqueçam, fiquem em casa e se cuidem.